Caio, tem um retorno de um cara aqui de ontem. Eu não sei se foi ontem que ele mandou, mas eu tô achando que foi. É o cara, ou foi anteontem, enfim, essa semana. É o cara que teve um surto psicótico e saiu falando um monte de coisa aí pra todo mundo. Ele se curou do surto psicótico. O que falou ontem? Que saiu ele falando disse que verdade. Teve um lapso. Um lapso, o cara do lapso. Um lapso. Isso, Caio. É o nosso amigo do lapso, que saiu distribuindo profecias, dizendo coisas que ele diz que nunca aprendeu. Enquanto isso, o braço dele levava uma espécie de choque. Deixa eu lembrar aqui. Foi isso mesmo que ele falou ontem. Foi a última coisa, eu creio, que eu aconselhei ontem, quinta-feira. O que você quer saber dele? Não, esse cara... Tudo. Tá, sim, cara, esse cara veio ontem aqui, ele teve o lapso. Ele é o cara que você está contando lá. Só que esse cara aqui é um outro cara que teve uma crise de sincericídio. Sei. Ele teve um lapso de autocensura. Deixa eu ver, minha linguagem. Aí ele resolveu contar tudo que ele tinha na cabeça. Que é outro cara. Aí ele está entrando numa situação agora de quase morte. Isso, porque, né? Porque o mundo não suporta a sinceridade absoluta e minuciosa. Sim, Caio. O que o Evangelho recomenda é que você seja sincero, quando o sim seja sim e o não seja não. Mas você não vê Jesus contando detalhes de nada, você já notou? O Evangelho não tem um parêntese de Jesus para contar detalhe particular da vida de ninguém. Jesus não abriu parênteses? Nem da dele. Ele não diz, quando eu era criança, me lembro. Não tem. Não tem. Jesus ensina sinceridade, mas Jesus não ensina o sincericídio. O sincericídio na Bíblia, especialmente nos livros de sabedoria, Salmos e Provérbios e Eclesiastes, é um derrame, é um espasmo do insensato. O sincericídio, que é essa coisa de sair dizendo tudo que pensa, que passa pela cabeça, contando tudo e não negando nada o tempo todo, fazendo questão de viver uma espécie de derrame do seu interior. É o que diz o livro de Provérbios. O insensato é que faz derrame do seu interior. É o insensato que é o produtor dos sincericídios. Porque a sinceridade é sábia. A sinceridade sabe o tempo, sabe o modo. E quando chegou a hora de dizer, sabe o modo de dizer. Não é só dizer. A sabedoria tem um modo. A sinceridade tem um caminho. Tem uma forma de comunicar. A sinceridade não tem que ser usada para ferir. Ela tem que ser utilizada para transparecer. É sine cera, sincero, sem cera. É o cara que você vê que nele não há engano. É aquele varão em quem não há dolo, usando a linguagem do Novo Testamento. Mas também não há sincericídio. Escuta, fulano te falou alguma coisa? Falou sim. Geralmente os sincericidas são acerca dos outros. Mas tem aqueles sincericidas que cometem suicídio também. Não só eles falam sobre os outros, mas o que eles falam sobre si os destrói aos sentidos de todos. Sim. Porque até para confessar pecados para alguém, tem que ser para alguém que possa ouvir pecados como se fosse Deus. Do contrário, não confesse os seus pecados para ninguém, a não ser que seja aquele a quem você explicitamente ofendeu. No mais, fale com Deus e ande quieto. Vamos lá. Sim, querido. Aí ele volta, ele fala assim, Caio, quando eu comecei a ver seus vídeos do Evangelho, eu ainda estava com vários resquícios do meu surto psicótico. Porém, eu estava curado da doença, eu me curei pela fé, após 4 anos muito doente. Caio, eu interpretava tudo ao pé da letra, de forma errada, que não era para ter medo de nada, deixei de lado também o medo prudente. Depois dessa crise toda, eu estou estável. Recebi alta após 4 anos medicado com antipsicóticos
Mas sinto medo, porque eu fui bastante extremo, Caio. Aí ele vai entrar na vibe desse Então, o medo. problema agora desse medo é que ele já está com medo paranoico das coisas que no passado ele fez. Sim. Então ele tem que tomar cuidado para que de um surto psicótico de uma natureza neurótico, confessativa, Sim. ele não entre num surto psicótico paranoico. Que é um caminho que ele Paranoico, tá, que né? agora eu ofendi tanta gente, eu falei tanta loucura para tanta gente, porque agora eu estou com medo que uma vez que eu estou melhor, isso tudo se volte sobre mim. Então ainda é o eco, é o outro polo do mesmo surto, querendo voltar por outra via. Ele tem que tomar cuidado com isso. Uma pessoa que viveu o que você viveu, tem que andar vigilante sempre. A gente não pode se dar alta de certas coisas jamais. A gente não pode se dar alta de certas coisas jamais. Há coisas da minha vida em relação às quais eu não darei alta nunca. Não me darei alta, eu ando sempre em vigilância, sempre em cuidado. É como alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, como qualquer outro vício, é só por hoje. Guarde a sua mente hoje, tome as melhores decisões hoje, não se preocupe com o dia de amanhã, como Jesus disse. Não ande Caio. ansioso de coisa. Está te chamando aqui, brother? Não ande ansioso de coisa alguma, de modo nenhum, foi o que Jesus disse em Mateus 6. Aí ele ensina como lidar com a ansiedade, que é o que você precisa aprender agora, é a lidar com a sua ansiedade. E que aí o Gabriel pode dar logo a receita, é só escrever ansiedade. Ansiedade, medo também, Não que é? ele fala do medo. Todo mundo atento aqui, tá bom, minha gente? Então, ansiedade, depois medo, são as coisas que vão guarnecer você. 191. 191 sobre medo, insegurança e ansiedade, meu filho. É o que você está me perguntando. Medo, 2066. Aí é demais até, assim, tipo medo paranoico. Bota medo paranoico. Só escrever paranoico ali. Vai te ajudar. Mas deixa o Braulio continuar, né? Ele fala assim, Caio, como ficar livre desse medo? Será que isso foi um processo devido à minha condição Como mental? ficar livre, eu acabei de dar a primeira dica. Leia sobre ansiedade e medo paranoico. Medo paranoico deu quanto lá? Medo paranoico 80. 80. Ah, já chegou perto. Para você, Tá bom meu pra ele. filho, vai chegando aí. Caio, eu sou um cagão. Não sei o que tal. Medos paranoicos de todos os Só um tipos. cagão. Ah, tem um cagão ali. Não, mas tem um paranoicão mesmo, Tem. tá bom? Aí ele fala assim, Caio, será que isso foi um processo devido à minha condição mental ou eu que fui burro mesmo? Hoje eu estou bem, mas eu sinto culpado por Mas ter olha, meu vivenciado amigo, esse essa é extremo. uma condição mental emburrecente. Como? Essa condição mental emburrece qualquer um. Sim. Tá. Você pode ser um gênio da física, o maior matemático do mundo, mas se entrar num surto psicótico, vai correr, vai fazer xixi na calça, vai dizer que tem um elefante entrando pela janela, vai vomitar tudo que sente sobre o professor de uma outra matéria que você não gosta, perante os alunos, vai fazer um monte de coisas que receberão o desconto, quando recebem, do fato que você estava surtado. Agora, amigo, é aprender a viver com o fato de já ter surtado e aprender a viver com a sua própria debilidade. Então não se dê nunca por curado e não se dê nunca por surtado. O segredo é esse: não estou curado e não sou surtado. Sou um ente vigilante. Tem os vigilantes do peso, tem que ter os vigilantes da mente, os vigilantes do pensamento, os vigilantes de declarações, os vigilantes da entrega ao pensamento paranoico, que é o seu caso agora. Eterna vigilância, né? Eterna vigilância, sem neurose. Se você se concentra em alguma coisa, aquilo vira neurose. Tá. Se a concentração se torna intensa, angustiosa, negativa e ansiosa, vira neurose na hora. Show de bola. Então tem que ser uma
Aquela vigilância que eu repito, você diz, não sou surtado, não sou mais, isso passou. E ao mesmo tempo, não sou curado, porque ninguém é curado de nada. Nós somos só pessoas em estado de desenvolvimento contínuo de domínio próprio, de autocontrole, de autovigilância e de autoconhecimento. Caio, essa parada de não se dar alta, que você citou, é um negócio muito interessante. Eu queria perguntar uma coisa para você. O espinho na carne de Paulo é por aí que ele vai? Espinho da carne, ele tentou tudo, né? Para tirar. Chegou a dizer que... Uma coisa pela qual ele tem que ficar vigiando, que ele não revela necessariamente, mas seria isso? Não, ele disse que aquele espinho foi posto nele para que ele não se ensoberbecesse. O espinho foi para ele não surtar com a grandeza das revelações. Ele disse certas coisas, certas compreensões, certas visões, certas revelações, certas percepções são tão extraordinariamente sublimes e maiores do que a vida, que aquele que as recebe corre o risco de se ensoberbecer, por ser o único indivíduo andando na Terra com a consciência daquelas coisas. Quando são coisas sublimes, o risco é ensoberbecimento. E é para esse que tem que vigiar. Aí o Paulo recebeu um espinho na carne que o mantinha em estado de limitação. Sim. O mantinha em estado de lembrança permanente da sua fragilidade. Que ele podia ter ido ao terceiro céu, mas vivia no quarto abismo de dor, de impotência, de incapacidade para fazer algumas coisas. Ele foi vendo as limitações impostas sobre ele. Diversas. Ele alude a muitas delas, a muitas fraquezas, a muitas limitações, mas especificamente a um espinho na carne que ele não quis nomear, porque ele não era sincericida. Era uma coisa dele. Era uma hemorroida dele. É dessas coisas que só você precisa saber. Entendi. Só você limpa, só você lava, só você cuida. E que ele tinha que segurar ali. Ele tinha que segurar ali, quietinho e com humildade. Lembrando sempre que tinha ido à glória para poder viver quebrantadamente com o espinho na bunda. Isso. Bem na carne. Vem na carne. Vamos lá.